Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer um exercício de resultado de medição indireta na linguagem de programação R. Então esse exercício é um exercício sobre o resultado de medição indireta do volume de um paralelepípedo. Esse exercício eu resolvi com vocês passo a passo à mão no último vídeo, tá? Vou deixar o card aqui em cima. Então eu não vou detalhar muito aqui, o objetivo é mais mostrar para vocês aí a linguagem R como ferramenta para a resolução desse tipo de exercício, tá? Vai facilitar muito o trabalho de vocês, tá? Eu garanto que vai ser mais fácil fazer por aqui do que fazer no Excel ou fazer numa calculadora, porque medição indireta, né, envolve a lei de propagação de incertezas e lá você tem que fazer aquelas derivadas parciais e o R vai facilitar essa parte do trabalho. Mas esse primeiro exercício é um exercício bem simples, que é da medição de um volume de um paralelepípedo. Então foram medidas três variáveis de entrada, que são a base, a largura e a altura, e o volume é o produto dessas três. Só que nós temos uma incerteza relacionada a cada uma dessas variáveis, né? Então eu fiz o cálculo do resultado da medição direta de cada uma das três, considerando aqui dados da calibração do instrumento que foi utilizado, considerando a repetitividade que está relacionado aqui da repetição da medição, né? Nós fizemos aqui 4 medições para cada uma das grandezas de entrada. E também consideramos aqui, além da calibração, né, a resolução do instrumento como fonte de incerteza, tá? E aí nós calculamos a incerteza combinada e depois a incerteza expandida, né? Tem aqui o coeficiente T de estudante de acordo com o número de graus de liberdade efetivo e depois o resultado da medição direta. Então eu fiz isso para a base, para a largura e para a altura, como eu expliquei lá no vídeo de medição direta. Então, ó, eu vou fazer aqui, já está tudo programado, eu vou passar bem direto por essa fase porque eu já mostrei para vocês. Tem outros vídeos de resultados de medições diretas também, tá? Vou só rodando essa parte. Se você quiser dar um pause, você pode ir entendendo com mais calma, mas basicamente aqui a correção e a incerteza da calibração, o número de medições foram realizadas, aqui a média das medições aqui da base, tá? Deu 39,9. Aí correções individuais todas são nulas, tá? Para esse instrumento aqui a correção era nula, ou seja, não tem efeito sistemático, e as outras duas fontes de incerteza, que são a repetitividade e a resolução, são fontes que não têm erro sistemático. Então a correção combinada, que é a soma das correções individuais, vai ser nula, e aí eu tenho uma incerteza da repetitividade, que é o desvio padrão das medições, ou a incerteza padrão das medições, né? Nesse caso eu não divido por raiz de n, porque eu estou considerando mensurando variável, tá? Grau de liberdade da repetitividade é o número de medições menos 1, a incerteza da resolução pela distribuição uniforme procedimento tipo B, R sobre 2 dividido por raiz de 3, e grau de liberdade quando a gente adota uma distribuição no procedimento tipo B é infinito, tá? Então grau de liberdade da resolução é infinito. Incerteza da calibração é a incerteza expandida da calibração, que é o que vem no relatório de calibração, dividido por 2, que é o T de student, quando eu considero o grau de liberdade infinito, tá? Então dá 0,01. E grau de liberdade aqui vai ser infinito, né? Porque eu estou adotando a distribuição normal aqui, considerando também o procedimento tipo B para a calibração, tá? E aí a incerteza combinada vai ser a raiz da soma dos quadrados das incertezas individuais, tá? Isso para a base. E aí aqui eu tenho o grau de liberdade efetivo, que é aquela formulinha lá de Welch, Sutter, Wright. E aqui eu estou truncando, ou seja, arredondando para o menor, mais próximo. E depois eu obtenho o coeficiente T de student, tá? Para 0,9545 de confiança, e grau de liberdade efetivo, que deu 3,30 nesse caso, e aqui a incerteza expandida, que é o coeficiente T de student vezes a incerteza combinada. E aqui eu estou simplesmente expressando o resultado da medição, 39,90 mais ou menos 0,14 milímetros, tá? Aqui eu pedi para ele exibir duas casas decimais, mas quando dá zero o R não exibe, beleza? Mas está certinho. Então aqui é o resultado da medição da largura, tá? Eu vou passando aqui o mesmo procedimento que eu fiz ali para a base, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo para entender com mais calma e reproduzir o código, beleza? Então fiz aqui até a correção combinada, agora aqui as incertezas individuais e seus respectivos graus de liberdade, tá? Mais ou menos o mesmo raciocínio, só que com as medições da largura.
grau de liberdade efetivo, coeficiente T de student e a incerteza expandida e, por fim, o resultado da medição da largura, 29,95 mais ou menos 0,24 milímetros. Resultado da medição da altura, então mais ou menos o mesmo procedimento, tá? Só que com os resultados de medição da altura lá do paralelepípedo. O instrumento é o mesmo, então eu utilizei aqui os mesmos dados de calibração, tá? Então correção combinada é nula também, aqui as incertezas individuais com seus graus de liberdade, e aqui a incerteza combinada, grau de liberdade efetivo, coeficiente T de student, incerteza expandida, e por fim o resultado da medição da altura, que deu 14,65 mais ou menos 0,10 milímetros, beleza? E agora sim o que é mais importante, que é o resultado da medição do volume, que é o resultado de medição indireta. Então, considerando esses resultados individuais, eu vou fazer o resultado da medição do volume. Então é o seguinte, eu vou trabalhar aqui com a lei de propagação de incertezas para calcular a incerteza combinada, beleza? Mas antes disso, tem algumas coisinhas que a gente tem que ver. Primeiro, se eu tenho correlação entre as grandezas de entrada. Então eu posso pegar esses resultados aqui, ó, da base, da largura e da altura, e calcular, conforme eu fiz aqui, ó, o coeficiente de correlação de Pearson com esse comando aqui, ó, cor. Se eu der um F1 aqui, vocês vão ver que ele calcula o coeficiente de correlação, né? Tem três métodos, de Pearson, Kendall e Sperman, só que o de Pearson é o default, tá? Então por isso que eu falei que é o de Pearson. Enfim, eu posso calcular, mas como são poucas medições, vai dar uma correlação moderada ali, mesmo se as medições forem independentes. Como que eu sei que é independente? Porque foram feitas de forma completamente independente. Eu até utilizei o mesmo instrumento, mas eu peguei em pontos aleatórios ali da peça, eu mesmo fiz as medições, então eu posso assegurar isso, tá? Então, por mais que aqui está dando uma correlação moderada positiva, né? A correlação é entre -1 e +1. À medida que ela se aproxima de +1, você tem uma correlação positiva que vai sendo alta quanto mais próxima de 1 ela for, tranquilo? Mas aqui eu posso, por exemplo, a metrologia colocar aí, às vezes a gente coloca aí abaixo de 0,7 desprezar, ou então você pode fazer a consideração de acordo com as informações que você tem. No meu caso aqui, como eu sei que as medições foram realizadas de forma independente, eu posso considerar a ausência de correlação. Então isso vai facilitar a aplicação da lei de propagação de incerteza. Nós vamos aplicar a primeira parte lá da fórmula, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver como que fica a implementação aqui no R. Então, prosseguindo, eu peguei aqui a média da base, a média da largura e a média da altura e coloquei aqui, com um caractere apenas, defini uma outra variável, porque eu vou utilizar esses símbolos aqui para base, largura e altura, para a gente criar uma expressão daqui a pouco para fazer as derivadas parciais. Então achei que ficaria mais didático e mais simples também fazer dessa forma. Então primeiro que eu vou calcular aqui, ó, seria o resultado principal, que é o volume médio. Eu coloquei V bar, né, porque quando a gente coloca barra em cima de uma variável, a gente está expressando a média. Então seria aqui a média da base vezes a média da largura vezes a média da altura. Então o volume médio dá 17.503,9 milímetros cúbicos, tá? E aí eu criei uma expressão. Então aqui no R, para a gente criar uma expressão que depois eu posso avaliar com valores, né, eu utilizo esse comando aqui, expression, tá? Então V vai ser essa expressão aqui, ó, tá? Então isso aqui é de fato uma expressão. Daqui a pouco eu mostro para vocês como avaliar e também como derivar. Como derivar nós já vamos fazer aqui, ó. Então é o seguinte, eu preciso fazer as derivadas parciais do volume em relação a cada uma das grandezas de entrada. Então eu derivo o volume em relação à base, em relação à largura e em relação à altura. Então B vezes L vezes H. Derivado em relação à base vai dar L vezes H, por exemplo, né? Então vamos fazer aqui, ó, eu dei o nome aqui, ó, de dV dB, que é a derivada do volume em relação à base, tá? Esse nome eu que estou criando, e aí eu uso esse comando aqui do R base, ó. Esse comando D é um comando para fazer a derivada de expressões simples. Outras opções aqui, tá? Mas esse é o mais simples de trabalhar para o nosso caso. Então, se eu faço aqui a derivada do volume em relação à base, eu simplesmente coloco essa sintaxe aqui, ó, a expressão, tá? Como primeiro argumento, e a variável em relação à qual eu quero derivar, entre aspas duplas, no segundo argumento, beleza? Muito simples de fazer.
já fez e está aqui o resultado, ó, L vezes H. Então acabou aí seus problemas de cálculo 2, tá? De derivadas parciais. E aqui eu estou fazendo o seguinte, ó, eu chamei de B underline o valor dessa derivada avaliada aqui nas médias da largura e da altura, tá? Então quando eu uso esse comando eval aqui, né, no resultado de uma derivada ou de uma expressão, eu vou ter o resultado numérico, que é simplesmente a média aqui da largura vezes a média da altura. Tranquilo? E a gente vai usar isso lá na lei de propagação de incerteza. Agora a derivada do volume em relação à largura, tá? Então dá aqui base vezes altura, e na hora que eu avalio isso na média da base e na média da altura, vai dar 584,553. Agora a derivada do volume em relação à altura vai dar base vezes largura, e na hora que eu avalio na média da base e na média da largura, eu chamei de H' aqui, vai dar 1194,805, beleza? E aí a incerteza do volume, isso aqui já é, né, eu posso repetir aqui, ó, lei de propagação de incertezas, a derivada do volume em relação à base ao quadrado vezes a incerteza da base ao quadrado mais a derivada do volume em relação à largura ao quadrado vezes a incerteza da largura ao quadrado mais a derivada do volume em relação à altura ao quadrado vezes a incerteza da altura ao quadrado, tá? E aí, depois de somar, eu tiro a raiz, tranquilo? E aí eu tenho a incerteza propagada do volume, que dá 60,25 quase, né? E aí, para calcular graus de liberdade efetiva do volume, eu vou considerar as incertezas individuais divididas pelas médias, tá? Eu tenho que fazer essa padronização porque as grandezas aqui têm escalas diferentes. Por exemplo, aqui o próprio volume que está em milímetros cúbicos, não só escala, mas também unidade de medida diferente, né? E aqui as individuais que estão em milímetros, tá? Então eu tenho que fazer essa padronização, é isso que muda na fórmula de Welch-Satterwright em relação ao que a gente fazia de medição direta, tá? Mas vai ficar bem simples aqui, dá 7 graus de liberdade e o coeficiente T de student nesse caso dá 2,43 quase. E a incerteza expandida, que é o coeficiente vezes a incerteza propagada ou incerteza combinada, dá 146,33. E aqui o resultado de medição indireta do volume, eu coloquei ele primeiro aqui em milímetros cúbicos, tá? E aqui, nessa segunda linha, eu coloquei ele em... Eu errei aqui, ó, vou fazer de novo. Em centímetros cúbicos, beleza? Eu tinha esquecido de mudar a unidade aqui, ó. Então aqui tá correto em milímetros cúbicos e aqui em centímetros cúbicos. O legal de fazer dessa forma aqui é que eu consigo arredondar com 2 algarismos significativos a incerteza. Aqui ficou com 3, né? Aqui não tem como arredondar porque com 3 algarismos significativos eu tenho 0 casas decimais, beleza? Então esse aí é o primeiro exercício, tá? De resultado de medição indireta, que é o resultado de medição indireta do volume de um paralelepípedo, que eu resolvi passo a passo. Quem não viu o vídeo, por favor, pegue para se inteirar do exemplo, para depois fazer esse vídeo aqui, que foi um vídeo bem curto. Então, pessoal, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.